Existe uma diferença abismal entre a manchete do jornal e o balanço real do Tesouro Nacional. Quando falamos de buraco fiscal no Brasil, a maioria das pessoas visualiza apenas o déficit primário, aquela conta simples de receitas menos despesas que o governo promete zerar a cada ano e falha recorrentemente. No entanto, essa é apenas a ponta visível de um iceberg que ameaça a soberania econômica do país. O que raramente é discutido em profundidade é o déficit nominal e os passivos contingentes que se acumulam nas sombras das planilhas oficiais. Estamos falando de uma dívida bruta que caminha inexoravelmente para 80% do PIB, não por investimentos em infraestrutura que gerarão riqueza futura, mas para cobrir despesas correntes incompressíveis e o serviço de uma dívida que se realimenta. O verdadeiro buraco fiscal não é um número estático, é uma dinâmica perversa de dominância fiscal. É a certeza matemática de que, sem reformas estruturais impopulares, o Estado brasileiro caminha para a insolvência ou terá que recorrer à inflação como mecanismo sujo de ajuste. Em 2025, enquanto o mercado financeiro precifica o risco com uma curva de juros futura perigosamente inclinada, a sociedade vive uma ilusão de normalidade financiada por um crédito que está se tornando cada vez mais caro e escasso. A tranquilidade atual está sendo comprada com a hipoteca do futuro. Para entender a gravidade, precisamos dissecar a rigidez do orçamento, um fator que transforma a gestão pública brasileira em uma tarefa quase impossível. O drama fiscal não reside apenas no quanto se gasta, mas em como se gasta. Mais de 90% das despesas primárias do governo federal são obrigatórias, engessadas por vinculações constitucionais e leis que indexam o crescimento dos gastos à inflação ou à receita passada. Isso cria um automatismo perverso. A despesa cresce vegetativamente, independentemente da qualidade do serviço prestado ou da situação econômica do país. O espaço para investimento discricionário, construção de estradas, hospitais, infraestrutura logística, foi comprimido ao longo das décadas, tornando-se residual. O governo, na prática, tornou-se um gigantesco transferidor de renda, pagando aposentadorias e salários, com pouca capacidade de induzir o desenvolvimento real. Quando a arrecadação cai em uma recessão, o governo não tem onde cortar, pois a lei o proíbe. O resultado é a emissão de mais dívida para cobrir despesas correntes, violando a regra de ouro de forma contábil ou explícita, o que sinaliza ao mercado que o Estado brasileiro perdeu o controle sobre seu próprio fluxo de caixa. Além da rigidez orçamentária, há a questão dos passivos ocultos e da contabilidade criativa, que mascaram a real profundidade do abismo. Um dos exemplos mais alarmantes recentes foi a gestão dos precatórios dívidas judiciais que o governo é obrigado a pagar. Ao criar emendas constitucionais para adiar esses pagamentos, o famoso calote branco, o governo artificialmente melhorou o resultado primário de curto prazo, mas criou uma bomba relógio para o futuro. Esse passivo não desaparece. Ele acumula juros e correção monetária, crescendo silenciosamente fora das estatísticas principais de déficit. Isso gera uma incerteza jurídica brutal. O investidor estrangeiro, ao analisar o Brasil, não vê apenas a taxa de juros atual, mas o risco de que as regras do jogo mudem repentinamente para acomodar a irresponsabilidade fiscal. A maquiagem das contas públicas, seja via adiamento de pagamentos ou uso de bancos públicos para financiar o tesouro, destrói a âncora de expectativas. O buraco fiscal, portanto, é mais profundo do que o número oficial do déficit sugere, pois inclui bilhões em obrigações represadas que inevitavelmente terão que ser honradas ou via impostos ou via inflação. A consequência imediata da desconfiança fiscal é o custo proibitivo do financiamento da dívida, o que nos leva ao conceito crucial de déficit nominal.
Enquanto o governo luta, e muitas vezes falha, para entregar um resultado primário próximo de zero, a conta de juros da dívida pública consome anualmente centenas de bilhões de reais. É uma distorção brutal. O Estado brasileiro paga um dos maiores prêmios de risco do mundo para rolar sua dívida. Isso não ocorre por capricho do Banco Central, mas porque, sem oferecer um retorno alto à Selic elevada, os investidores, que incluem fundos de pensão e tesourarias de empresas, simplesmente não comprariam os títulos públicos. O dinheiro foge para portos mais seguros. Esse pagamento massivo de juros drena recursos que poderiam ir para saúde e educação, criando um ciclo vicioso. O risco fiscal eleva os juros elevam a dívida, e a dívida elevada aumenta o risco. É o efeito bola de neve que transforma o orçamento em uma peça de ficção, onde a maior despesa financeira é tratada como uma nota de rodapé, enquanto corrói a capacidade de investimento do país. O fenômeno mais destrutivo gerado por esse desequilíbrio é o chamado crowding out, ou efeito deslocamento. Com o Tesouro Nacional faminto por recursos para financiar seu déficit, ele absorve a maior parte da poupança nacional disponível. Os bancos e fundos de investimento preferem emprestar para o governo, comprando títulos da dívida pública que pagam taxas atrativas com risco soberano, teoricamente nulo na moeda local, do que assumir o risco de emprestar para o setor produtivo. Para o empresário que quer expandir a fábrica ou para a família que sonha com a casa própria, sobra pouco crédito, e o que sobra é caríssimo. O buraco fiscal age como um buraco negro gravitacional, sugando a liquidez que deveria irrigar a economia real. Isso explica por que, mesmo em momentos de aparente estabilidade, o spread bancário no Brasil permanece estratosférico. O setor privado é asfixiado, não por falta de ideias ou demanda, mas porque não consegue competir com a demanda voraz do Estado por financiamento. O país deixa de crescer porque o capital é desviado da produção de riqueza para a mera rolagem da dívida estatal. Quando o desequilíbrio fiscal atinge um ponto crítico, entramos em um território teórico e prático perigoso conhecido como dominância fiscal. Em uma economia saudável, o Banco Central combate a inflação subindo os juros. Isso esfria a demanda e estabiliza os preços. No entanto, no cenário de um buraco fiscal profundo, essa lógica pode se inverter. Como a dívida pública brasileira é enorme e, em grande parte, indexada à própria taxa Selic, cada aumento na taxa de juros para conter a inflação provoca uma explosão imediata no custo do serviço da dívida. O mercado, antecipando que essa dívida se tornará matematicamente impagável, começa a apostar na desvalorização da moeda e na inflação futura, temendo que a única saída restante seja a monetização imprimir dinheiro. O resultado é o paradoxo da política monetária. O aumento dos juros, em vez de conter a inflação, alimenta a desconfiança sobre a solvência do Estado, desvalorizando o câmbio e gerando mais inflação. O Banco Central perde sua potência e se torna refém da irresponsabilidade fiscal. O Brasil flerta perigosamente com esse limiar, onde o ajuste fiscal deixa de ser uma escolha política para se tornar uma imposição de sobrevivência da moeda. Olhar para a Argentina não é apenas observar um vizinho em crise, mas encarar um espelho de um futuro possível se a disciplina fiscal for abandonada definitivamente. A tragédia econômica argentina não foi fruto do acaso, mas de décadas de populismo fiscal, a insistência em manter um Estado inchado e deficitário, financiando a diferença com a emissão de moeda. O resultado é conhecido: a destruição do poder de compra, pobreza atingindo metade da população e a irrelevância do peso como reserva de valor. O Brasil, protegido pelo legado do Plano Real e por reservas internacionais robustas, evitou esse destino até agora. No entanto, a dinâmica atual de aumento de gastos, sem contrapartida de receitas, e a erosão das regras fiscais, como o teto de gastos
e o arcabouço mimetizam os estágios iniciais da doença argentina. O mercado não pune intenções, pune a matemática. Quando a dívida se torna insustentável, a fuga de capitais é impiedosa. A argentinização não acontece do dia para a noite. É um processo lento de degradação institucional, onde o buraco fiscal é tapado com medidas provisórias até que a inflação se torne o único mecanismo de ajuste restante, dizimando a classe média. O câmbio é o amortecedor da economia, mas também o seu termômetro mais volátil. Quando a percepção do buraco fiscal se agrava, o primeiro ativo a sofrer é o real. Diferente de uma crise externa, onde o dólar sobe no mundo todo, no risco fiscal doméstico, a desvalorização é um fenômeno de reprecificação do risco Brasil. O investidor estrangeiro, ao antecipar que o governo terá dificuldades para pagar suas contas sem emitir moeda, exige mais reais por dólar para manter seu capital aqui. O impacto é imediato na inflação. O chamado pass-through cambial encarece a gasolina, o pão-trigo, importado e os eletrônicos. Mas o efeito mais pernicioso é na confiança empresarial. O empresário não investe porque não sabe qual será o custo de seus insumos no mês seguinte. A instabilidade cambial gerada pela irresponsabilidade fiscal transforma o planejamento de longo prazo em uma aposta de cassino, paralisando a economia real e perpetuando a estagnação. A perda do grau de investimento em 2015 foi um marco na degradação fiscal brasileira, e a dificuldade em recuperá-lo ilustra a persistência do problema. As agências de classificação de risco como Moody's, S&P e Fitch funcionam como os cartórios do mercado global. Quando o Brasil perdeu o selo de bom pagador, muitos dos maiores fundos de pensão e soberanos do mundo foram obrigados, por estatuto, a retirar seus recursos do país. Eles só podem investir em nações com grau de investimento. O buraco fiscal atual atua como uma barreira intransponível para o retorno desse capital de longo prazo e juros baixos. Enquanto a dívida pública continuar em trajetória de alta, o Brasil permanecerá na categoria especulativa. Isso significa que, para atrair dólares, o país precisa oferecer retornos excessivamente altos, penalizando sua própria economia. A busca pelo grau de investimento não é vaidade. É uma questão de custo de capital. Sem o ajuste fiscal, o Brasil continua sendo um investimento de risco, atraindo capital volátil, o hot money, que entra rápido para ganhar com os juros altos e sai mais rápido ainda ao menor sinal de pânico. O impacto do desequilíbrio fiscal na vida do cidadão comum atinge seu ponto mais crítico no mercado imobiliário. A relação é direta, embora pouco visível. O buraco fiscal do governo compete diretamente com o sonho da casa própria. No Brasil, o financiamento imobiliário acessível depende historicamente dos recursos da caderneta de poupança. Contudo, quando o governo precisa financiar seu déficit excessivo, ele oferece títulos públicos com rentabilidade atraente, muitas vezes pagando inflação mais juros reais altos. O investidor racional, percebendo que o governo paga mais que a poupança, migra seus recursos. O resultado é a fuga da poupança, drenando a fonte de crédito barato para habitação. Os bancos, sem esse funding barato, são forçados a captar recursos a taxas de mercado mais altas, como via LIGs ou CRIs, repassando esse custo ao mutuário. Assim, o juro do financiamento imobiliário sobe, a parcela não cabe no bolso e o setor de construção civil desacelera, gerando desemprego. O governo, ao não controlar suas contas, inadvertidamente encarece o teto de cada família brasileira. O imposto mais cruel não é aquele votado no Congresso, mas o que é cobrado silenciosamente nas gôndolas dos supermercados, a inflação. Existe uma correlação direta e perversa entre o descontrole fiscal e a perda de poder de compra das camadas mais pobres. Diferente do imposto de renda, que incide mais sobre quem ganha mais, a inflação gerada pela desconfiança na moeda é regressiva
ela pune severamente quem não tem acesso a mecanismos financeiros de proteção, enquanto a classe média e os ricos blindam seu patrimônio em títulos indexados à inflação, IPCA, mais imóveis ou moeda forte. O trabalhador assalariado vê seu dinheiro derreter antes do fim do mês. O buraco fiscal, ao pressionar o câmbio e as expectativas de preços, atua como uma máquina de concentração de renda. O paradoxo trágico é que o governo muitas vezes justifica o aumento de gastos como social, mas ao financiar esses gastos com dívida insustentável que gera inflação, ele corrói justamente a renda da base da pirâmide, que diz proteger. A estabilidade fiscal não é uma pauta de banqueiros. É a única política social verdadeira que garante que o salário de hoje compre o mesmo amanhã. A resposta reflexa do Estado brasileiro para o buraco fiscal raramente é o corte de gastos, mas quase sempre a busca voraz por novas receitas. Isso nos leva ao conceito de saturação tributária. O Brasil já opera com uma carga tributária próxima a 33% do PIB, patamar de países da OCDE, porém, sem a contrapartida em serviços públicos de qualidade. Para tentar fechar a conta do déficit, o governo cria uma complexidade tributária bizantina, o famoso manicômio tributário, onde a insegurança jurídica impera. A ânsia arrecadatória gera distorções bizarras, impostos em cascata que penalizam a produção e a exportação, transformando o Made in Brazil em um produto caro e não competitivo globalmente. O investidor estrangeiro, ao analisar o business plan para o Brasil, precisa adicionar uma margem de segurança enorme apenas para cobrir o risco de contencioso tributário. O buraco fiscal, portanto, é preenchido com a vitalidade do setor produtivo. Ao drenar recursos das empresas para sustentar a máquina pública ineficiente, o governo reduz a capacidade de investimento privado, gerando estagnação econômica. É a lógica de matar a vaca para vender o couro, em vez de vender o leite. A autonomia do Banco Central é o último bastião de defesa da moeda, mas também o palco de um conflito institucional que agrava a percepção de risco. Existe uma tensão inerente no modelo brasileiro atual. O governo, focado em mandatos políticos de curto prazo, deseja juros baixos para estimular o crescimento imediato. O Banco Central, com mandato técnico, é obrigado a manter os juros restritivos para combater a inflação gerada, muitas vezes, pela própria expansão fiscal do governo. Esse cabo de guerra gera um ruído ensurdecedor. Quando autoridades questionam publicamente a meta de inflação ou a conduta do BC, o mercado interpreta isso como uma ameaça à independência da moeda. O prêmio de risco sobe instantaneamente. O investidor raciocina: se forçarem a queda dos juros na marra, a inflação disparará. Esse temor desancora as expectativas futuras. O resultado irônico e trágico é que, quanto mais o poder político critica os juros altos sem apresentar um plano fiscal credível, mais o mercado exige taxas elevadas para financiar a dívida, anulando qualquer tentativa de estímulo. A falta de coordenação entre a política fiscal acelerador e a monetária freio é o que mantém o motor da economia brasileira engasgado. O espelho mais perturbador para o dilema fiscal brasileiro vem da Europa, especificamente da crise grega de 2010. A tragédia da Grécia não começou quando o país quebrou, mas anos antes, quando o governo passou a maquiar as estatísticas fiscais para esconder a real dimensão do déficit. A lição para o Brasil é brutal. A transparência é o ativo mais valioso de uma nação devedora. Quando a verdade sobre as contas gregas veio à tona, a confiança evaporou instantaneamente e o financiamento externo cessou, mergulhando o país em uma depressão econômica que custou 25% do seu PIB. No Brasil, embora tenhamos instituições de controle mais robustas, a tentação política de usar contabilidade criativa, como retirar despesas do teto de gastos ou usar bancos públicos para parafiscais, cria um ruído semelhante.
O mercado financeiro global tem memória longa e tolerância curta. Se os investidores suspeitarem que o superávit primário brasileiro é uma ficção contábil sustentada por manobras artificiais, a punição será a mesma imposta a Atenas, o fechamento súbito das janelas de crédito, independentemente do potencial econômico do país. A face mais visível do colapso fiscal não está nos gráficos da B3, mas na infraestrutura que se desintegra sob nossos pés. Existe um conceito econômico alarmante chamado investimento líquido negativo. Isso ocorre quando o Estado investe menos do que o necessário apenas para repor a depreciação do que já existe. Devido ao engessamento do orçamento por despesas obrigatórias, a variável de ajuste é sempre o investimento. O governo corta a verba de estradas, saneamento e energia para pagar a folha salarial e a previdência. O resultado é o aumento do custo Brasil. Uma estrada esburacada encarece o frete, que encarece o alimento. A falta de investimento em energia aciona bandeiras tarifárias, pressionando a inflação. O buraco fiscal, portanto, anula a competitividade do país, enquanto nações emergentes asiáticas investem 5% ou 7% do PIB em infraestrutura para ganhar produtividade, o Brasil luta para investir 0,5%. Estamos consumindo o capital físico construído pelas gerações passadas para financiar o consumo corrente da geração atual. Uma estratégia de autocanibalismo econômico que garante o empobrecimento futuro. O verdadeiro abismo fiscal não é conjuntural, é demográfico. O Brasil vive um fenômeno raro e perigoso. O país está envelhecendo antes de enriquecer. Durante décadas desfrutamos do bônus demográfico, com uma vasta força de trabalho jovem sustentando poucos aposentados. Essa janela está se fechando com uma velocidade alarmante. O sistema previdenciário, mesmo após reformas, continua sendo o maior sorvedouro do orçamento, operando em um modelo de repartição que exige uma base larga de contribuintes. Com a taxa de natalidade caindo abaixo do nível de reposição, a matemática se torna implacável. Menos pessoas trabalhando para sustentar mais inativos. O buraco fiscal futuro já está contratado. Para o mercado, isso significa que o Estado terá que tributar violentamente a geração produtiva ou reduzir drasticamente benefícios, gerando conflito social, diferente da Europa, que envelheceu com alta renda per capita e poupança acumulada. O Brasil chega à velhice com dívida pública alta e produtividade estagnada. O risco fiscal de longo prazo, portanto, não é uma questão de se, mas de quando. A curva demográfica colidirá com a rigidez orçamentária. A dinâmica de uma crise fiscal não é linear, é exponencial. É o que os economistas chamam de momento Minsky, ou sudden stop, parada súbita. Durante anos, o país pode rodar déficits elevados sem consequências aparentes, criando uma falsa sensação de segurança. O mercado financia o governo, a liquidez é abundante e o buraco fiscal parece administrável. No entanto, a solvência de um país soberano depende quase inteiramente da confiança de que ele quer e pode pagar. O perigo reside no ponto de inflexão psicológica. Um evento gatilho, uma declaração política desastrosa, uma queda nas commodities ou um choque global pode fazer com que os credores decidam simultaneamente parar de rolar a dívida brasileira. Não é que o dinheiro acabe, ele simplesmente para de fluir. Nesse cenário, o Tesouro Nacional tenta realizar seus leilões diários de títulos para pagar as contas que vencem e não encontra compradores, a não ser a taxas estratosféricas que tornam a dívida matematicamente impagável no dia seguinte. A crise fiscal, portanto, não avisa com antecedência. Ela acontece como uma represa que rompe, lenta na acumulação de pressão, mas instantânea e devastadora na ruptura. O Brasil caminha sobre esse fio de navalha, onde a estabilidade de hoje
depende da crença de que o ajuste virá amanhã. A Turquia oferece um estudo de caso contemporâneo e assustador sobre o que acontece quando a política tenta dobrar a economia à força. Ao contrário da hiperinflação clássica da Venezuela, a crise turca recente nasceu da recusa obstinada em aceitar a ortodoxia econômica básica, a ideia de que se pode baixar os juros na marra para combater a inflação. O resultado foi o colapso da lira turca e a pauperização da classe média em tempo recorde. Para o Brasil, o alerta é claro. Existem correntes políticas que advogam pelo fim da autonomia do Banco Central e pelo uso das reservas para estimular artificialmente o crescimento. Se o Brasil seguir o caminho da heterodoxia criativa diante de um buraco fiscal real, o mercado não esperará para ver o resultado. A punição será a turquificação da economia, uma inflação persistente de 2 dígitos, juros reais negativos, que destroem a poupança e a necessidade humilhante de dólares para sobreviver. O buraco fiscal brasileiro não aceita desaforo ideológico. Ele exige matemática fria. Na microeconomia das ruas, o reflexo mais triste do desajuste fiscal é a mortalidade das pequenas e médias empresas. O custo do dinheiro no Brasil é uma anomalia global. Enquanto uma grande corporação consegue captar recursos no exterior ou emitir debêntures a taxas competitivas, o pequeno empresário depende do crédito bancário tradicional, cujos spreads, a diferença entre o que o banco paga e o que ele cobra, são estratosféricos devido à inadimplência e à tributação. O buraco fiscal agrava isso ao manter a Selic alta. O dono da padaria, da oficina ou da startup trabalha basicamente para pagar juros de capital de giro. Isso cria uma economia de empresas zumbis ou força a informalidade. O empreendedor brasileiro não quebra por falta de competência ou de mercado, mas por asfixia financeira. A incapacidade do Estado em sanear suas contas transfere o custo da ineficiência pública para o setor privado, matando no berço a geração de empregos e a inovação que poderiam tirar o país da estagnação. A fuga de cérebros é o déficit mais difícil de contabilizar e o mais impossível de pagar. Quando a percepção de que o buraco fiscal é impagável se consolida, quem tem alta qualificação e mobilidade global não espera o colapso. Vai embora. Engenheiros, médicos, cientistas e programadores brasileiros estão migrando em massa, não apenas por salários melhores, mas por estabilidade previsível. Eles buscam países onde a moeda não derrete e onde os impostos retornam em serviços. Essa exportação de capital humano é uma tragédia silenciosa. O Brasil investe bilhões na formação desses profissionais em universidades públicas, apenas para entregá-los prontos para gerar riqueza nas economias desenvolvidas. O impacto fiscal disso no longo prazo é devastador. O país perde produtividade, inovação e base tributária qualificada. O desequilíbrio das contas públicas, ao gerar desesperança, expulsa justamente a elite intelectual necessária para resolver o problema, condenando o Brasil a ser um eterno exportador de commodities e importador de tecnologia. Estratégia de sobrevivência 1. A blindagem cambial. Diante da inércia do Estado em resolver o buraco fiscal, a responsabilidade de proteger o patrimônio recai inteiramente sobre o indivíduo. A primeira regra é reconhecer que o real é uma moeda fraca, sujeita aos humores políticos de Brasília. Historicamente, o investidor brasileiro médio mantinha 100% de seus ativos em reais. Isso é um erro fatal em um cenário de dominância fiscal. A proteção exige a diversificação internacional. Hoje, com a tecnologia, não é necessário ser milionário para ter uma conta em dólares ou investir em ativos globais BDRs, ETFs internacionais. A estratégia não é especular contra o país, mas criar um seguro. Se o governo errar a mão e a crise fiscal explodir, ter parte do patrimônio atrelado a uma moeda forte, dólar, euro ou ouro,
garante que seu poder de compra não seja aniquilado. Em economias fiscais frágeis, a diversificação geográfica não é luxo. É o kit de primeiros socorros financeiro. Estratégia de sobrevivência 2. A armadilha do prefixado. Em tempos de incerteza fiscal, o canto da sereia são os títulos de renda fixa com taxas prefixadas aparentemente altas, ex 14% ou 15% ao ano. Cuidado! Se o buraco fiscal levar a um descontrole inflacionário, uma taxa de 15% pode se tornar negativa, em termos reais, muito rapidamente se a inflação bater 20%. A história econômica brasileira é um cemitério de investidores que travaram suas taxas antes de uma disparada de preços. A proteção inteligente reside nos títulos indexados à inflação, Tesouro IPCA, ou debêntures incentivadas de alta qualidade. Eles garantem uma taxa de juros real acima da inflação, independentemente de quantos preços subam. É a única forma de garantir que o governo, ao inflacionar a economia para diluir sua dívida, não dilua também a sua aposentadoria. Em um país com o histórico fiscal do Brasil, apostar contra a inflação no longo prazo é uma aposta de altíssimo risco. Estratégia de sobrevivência 3. A liquidez é soberana. Em cenários de estresse fiscal agudo, ocorre um fenômeno chamado empossamento de liquidez. Os bancos, temendo o risco sistêmico, sentam em cima do caixa e param de emprestar. Para o indivíduo ou empresário alavancado endividado, isso é fatal. A regra de ouro para atravessar o buraco fiscal é reduzir drasticamente qualquer dívida de curto prazo, especialmente aquelas atreladas a juros flutuantes. Por outro lado, quem mantém alta liquidez, dinheiro disponível em aplicações conservadoras pós-fixadas, como o Tesouro Selic, se torna o rei do mercado. Na crise, o preço dos ativos reais, imóveis, terrenos, carros, empresas, despenca porque ninguém tem dinheiro para comprar. O investidor líquido tem o poder de comprar patrimônio real por uma fração do preço, transferindo riqueza de quem se endividou para quem poupou. A reserva de emergência, nesse contexto, deixa de ser apenas uma segurança para imprevistos e se torna uma poderosa ferramenta de oportunidade e acumulação de capital no momento de maior desespero do mercado. Estratégia de sobrevivência 4. O risco estatal na bolsa. Para quem investe em ações, o buraco fiscal exige um filtro rigoroso: evitar o risco de governança das estatais. Quando o governo está desesperado por caixa, a tentação de usar empresas estatais, bancos públicos, empresas de energia e petróleo como instrumentos de política econômica ou vacas leiteiras é quase irresistível. Isso pode se manifestar via represamento de preços, para segurar a inflação artificialmente, distribuição excessiva de dividendos, descapitalizando a empresa, ou investimentos forçados em projetos inviáveis. A defesa do investidor é focar em setores à prova de governo, empresas privadas, de preferência exportadoras, receita em dólar, ou do setor elétrico, com contratos de longo prazo, receita corrigida por inflação. Essas companhias conseguem repassar custos e manter margens mesmo em cenários de turbulência doméstica. Em tempos de irresponsabilidade fiscal, ser sócio do governo é estar na linha de frente do tiroteio. A segurança está na iniciativa privada eficiente e globalizada. Apesar do cenário sombrio, a história econômica brasileira ensina que o buraco fiscal também atua como o gatilho da renovação. O sistema político brasileiro, historicamente, só aprova reformas estruturais profundas quando se depara com um abismo. Foi a hiperinflação que pariu o Plano Real. Foi a crise fiscal de 2015 até 2016 que permitiu o teto de gastos e a reforma da Previdência. O agravamento da situação fiscal atual, paradoxalmente, é o que tornará inevitável a próxima grande pauta: a reforma administrativa.
Quando o dinheiro acaba e a inflação ameaça o poder, a classe política é forçada, por instinto de sobrevivência, a modernizar o Estado. Para o investidor e cidadão atento, o momento de maior pessimismo, o auge da crise fiscal, costuma marcar o ponto de virada, o fundo do poço, onde os ativos estão baratos e as correções de rota começam a ser desenhadas. O colapso não é o fim, é o doloroso, mas necessário, mecanismo de reinicialização do sistema. Conclusão: o inimigo invisível. O buraco fiscal brasileiro não é apenas um problema de contabilidade pública, é o reflexo de um conflito distributivo não resolvido. É a tentativa de uma sociedade de ter serviços de país nórdico com produtividade de país emergente, sem querer pagar a conta de nenhum dos dois lados. A conta, porém, sempre chega, não por boleto, mas pela inflação que corrói o salário, pelos juros que impedem o sonho da casa própria e pela estagnação que furta o futuro dos jovens. A real dimensão desse buraco é medida pelo tempo perdido. Para você, que assistiu até aqui, a mensagem final não é de pânico, mas de consciência. A economia não perdoa o desconhecimento. Proteger-se exige entender que o Estado não é um pai provedor com recursos infinitos, mas um gigante endividado. A sua independência financeira depende de blindar seu patrimônio contra a ineficiência pública, diversificar seus riscos e, acima de tudo, cobrar responsabilidade fiscal com a mesma veemência com que se cobram direitos sociais. Pois sem contas em dia, não há social que sobreviva.